Não, mas não vai dar certo. Ah. Isso. Bom. Ok, vamos lá. Beleza, gente. Então, eu vou aqui. Isso. Estou apresentando para todos. Beleza, gente. Dá para ver aí? Estão vendo minha tela? Sim ou não, gente? Tudo bem aí? Dá para ver? A imunidade e imunologia dos transplantes. Gente, eu preciso do feedback de vocês. Dizem aí. Estão vendo minha tela? Sim, professor. Não estão vendo, não? Ah, bom, gente, mas, gente, não paga, não, se vocês falarem no microfone, gente, não gasta mais internet por conta disso, não, gente, porque eu não estou vendo vocês têm que falar. Ok, então vamos lá. Vamos lá, gente. Então, o tema hoje é aloimunidade e imunologia dos transplantes. Por que que é aloimunidade, né? Não é apenas imunologia dos transplantes, como estava originalmente no cronograma de vocês. Porque, como vocês vão ver na aula seguinte, que é autoimunidade, os assuntos têm alguma correlação. Tá? Por isso que eu preferi mudar para aloimunidade e imunologia dos transplantes, onde a gente vai ter a oportunidade de, então, discutir situações da área de transplantação, a importância da área de transplantação, né, na área clínica, onde muitos de vocês podem atuar, né, se trabalharem junto a equipes de transplante, por exemplo, transplante renal, transplante de fígado e tal. A gente tem, inclusive, no Hospital Walter Cantillo, equipes muito boas que já fizeram, eu acredito que de transplante de fígado já deve ter chegado a 2.500 ou 3.000, eu perdi a conta. O grupo de transplante de fígado, que é coordenado pelo cirurgião, doutor Wilgens Garcia, que tem uma equipe, inclusive o Sotelmo do nosso departamento, ele faz parte da equipe, ele que dá suporte na parte de patologia ao grupo, e é multiprofissional, a equipe inclusive tem enfermeiros também, assistente social, psicólogo, é uma equipe muito boa. E também tem um grupo mais antigo de transplante renal, no hospital também, no Walter Cantillo. Então, é uma área que, assim, diferentes profissionais de saúde, inclusive, podem atuar em consonância, né? Cada um dentro da sua área. Então, o que nós vamos abordar nessa aula, né? Aqui estão os objetivos da aprendizagem. Primeiro, vamos buscar compreender o papel desempenhado pelo complexo principal de histocompatibilidade, que, como você já sabe, que é o sistema HLA, né, em seres humanos. Isso nos mecanismos de aceitação e rejeição aos transplantes. Eu vou usar para isso, nessa aula, um modelo de transplante renal. Tem uma historinha aí para eu contar para vocês. Depois vamos tentar descrever os diferentes mecanismos de rejeição imune envolvidos na área de transplantação de órgãos, também usando o modelo de transplante renal. E depois vamos tentar conhecer as diferentes técnicas, falar um pouco, né? Diferentes técnicas e métodos que são utilizados no laboratório de histocompatibilidade e a sua importância, né? Para a área de transplantação de órgãos, também no modelo centrado no transplante renal. Por que o modelo de transplante renal, gente? Não é por acaso que eu escolhi o modelo de transplante renal, porque, afinal de contas, ainda é o órgão mais transplantado, não só no Brasil, como em todo o mundo, certo? Por várias situações, por várias questões, né? Porque, por exemplo, insuficiência renal é uma doença que, infelizmente, é relativamente comum e é a principal causa da necessidade do indivíduo submeter a um transplante de rim. Então, não é por conta, não é por acaso que o transplante de rim é, sem dúvida alguma, o transplante mais realizado no mundo. E no Brasil não podia ser exceção, né? Podia ser diferente. Aqui eu começo a história do Zé Maria. Então, a história chama-se O Drama de Zé Maria. Então, o Zé Maria Brito, tem 57 Professor? anos, teve indicação de transplante renal em julho de 2020, quando a sua ETFG, já explico o que é, atingiu níveis de 12,5 ml por minuto. Já explico já.
TFG, as siglas TFG é taxa de filtração glomerular. E o Ezinho minúsculo no início, é estimada. Então, taxa de filtração glomerular estimada atingiu níveis de 12,5 mililitros por minuto. Para vocês terem uma ideia, a taxa de filtração glomerular padrão é maior ou igual a 60 ml por minuto. Certo? E a dele está em 12,5, ou seja, bastante diminuída. E isso é um importante critério. Gente, só um instantinho. Só um instantinho que estão me perturbando aqui. Oh, meu Deus. Gente, vocês estão me escutando? Sim, Não? professor. Sim, não estão. Vocês falaram no microfone, eu não estou escutando, é isso? Tá, só um minutinho, eu vou desfazer aqui, interromper para a apresentação. Eu tentei uma guia, então eu vou tentar de outra forma. Pode ser que tenha dado problema por conta disso. Professor, é porque o senhor estava Oi. apresentando só do Meet mesmo. Aí, como o áudio da Não, eu pessoa não vou, estava ligado, sempre que a vou gente falava transmitir. no microfone, estava no Não, o Valdir microfone. me falou. Tá. Eu vou agora compartilhar. Eu tentei uma guia, não deu certo. Vamos tentar aqui uma janela. Vamos tentar uma janela. Pronto, está aqui a minha apresentação. Agora vocês vão me dizer se está ok. Vocês estão vendo a minha aula? Estão vendo? Estão vendo a aula aqui? Vou Apareceu. começar do começo. A aula Imunidade e Imunologia dos Transplantes. Estão vendo? Tá. Se eu colocar aqui no modo apresentação do PowerPoint, dá para ver também? Ótimo. Bastante. Vamos ver aí se o slide pula para o seguinte. Pula. Passou para o Pulou. seguinte? Pronto, ótimo. Então, consertamos. Amém. Então, gente, recapitulando. Então, começar de novo. Então, os objetivos dessa aula, gente, é, primeiro, compreender o papel desempenhado pelo MHC, que é o Complexo Principal de Histocompatibilidade Humano, conhecido já por vocês como Sistema HLA, nos mecanismos de aceitação e rejeição aos transplantes. Para isso, nós vamos utilizar o modelo de transplante renal. Nesse mesmo modelo de transplante renal, vamos tentar descrever os diferentes mecanismos de rejeição imune que estão envolvidos na área de transplantação de órgãos e também conhecer um pouco sobre diferentes técnicas e métodos utilizados no laboratório de histocompatibilidade e a sua importância para a área de transplantação de órgãos, ok? Então, aqui eu ler rapidamente a história do drama do José Maria. Então, José Maria Brito tem 57 anos, é portador de insuficiência renal crônica, já há mais de 4, né? E teve indicação de transplante renal em julho de 2020, quando a sua ETFG atingiu níveis de 12,5 ml por minuto. ETFG, para quem não sabe, é a taxa de filtração glomerular estimada. Esse Ezinho no início é estimada. Que, para vocês terem uma ideia, a taxa normal de um rim sadio é maior ou igual a 60 ml por minuto. A dele está em 12,5. Isso já, por si só, já é um critério de necessidade de transplante, do ponto de vista clínico, né? Bom, o doador, que foi o doador cadáver, de 49 anos, falecido após acidente de trânsito, foi compatível com José Maria nos exames pré-transplante. Bom, a função renal normal e com sorologia negativa para doenças infecciosas. Então, isso aqui estou citando os exames pré-transplante. Então, a função renal normal do doador e também sorologia negativa para doenças infecciosas. Quais são as doenças infecciosas que, de praxe, se faz sorologia numa área de transplante? São mais ou menos as mesmas doenças na área, por exemplo, de transfusão sanguínea, né?
A gente tem um exemplo do hemócio, por exemplo. Se faz sorologia para HIV, para hepatites virais, hepatite A, hepatite B, hepatite C, para HTLV1 e 2, que é um vírus que tem tropismo para células linfóides, né, que causa um quadro, inclusive, até neurológico grave, e algumas outras doenças, citomegalovírus também. Bom, no caso aqui foi sorologia negativa para várias doenças infecciosas, tipagem HLA dos locos A, B e C, DR, DP e DQ, houve compatibilidade de 50%, tá? O que é isso aqui? HLA, nosso complexo de descompatibilidade, e separado por os locos, né? Os locos gênicos A, B e C, que codificam para moléculas de classe 1, DR, DP e DQ, que codificam para moléculas de classe 2. Só que recapitulando brevemente para vocês poderem entender. Então, normalmente se faz a tipagem para ao menos esses 3 locos para classe 1 e esses outros 3 para classe 2. No caso aqui, entre o Zé Maria e o doador, houve uma compatibilidade de 50%, ok? A tipagem ABO-RH houve compatibilidade total, 100%. Prova de cross-match foi negativa, nós vamos já discutir o que é esse tal cross-match, ele é fundamental, muito importante. E a cirurgia foi realizada 3 meses após indicação do transplante, sem intercorrências durante e após o procedimento. Muito bom. Mas depois eu continuo o restante da história do Zé Maria. Aqui, gente, é um gráfico que mostra apenas a questão da importância da participação do MHC, no caso, o nosso sistema HLA, na aceitação ou rejeição de transplantes. O que esse gráfico mostra? Inclusive, vocês podem ver esse gráfico lá no Abas. Aqui seria um número de, aqui embaixo, no eixo X, número de mismatches de alelos HLA. O que é mismatched? Né? Alelos HLA diferenças a nível HLA entre 2 indivíduos, no caso doador e receptor. O que o gráfico mostra? Né? Aqui seria, no eixo Y, a sobrevida de aloenxerto renal, vindo de cadáver, após 5 anos, certo? 5 years. O que ele diz aqui? Quanto maior o número de alelos HLA díspares, diferentes, entre o receptor e o suposto doador, menor vai ser o percentual de sobrevida após uma avaliação, né, longa de 5 anos. Ou seja, quando você tem apenas um alelo HLA diferente entre doador e receptor, a chance de sobrevida após 5 anos está lá, batendo 70%. Quando você tem 2, isso já cai para menos de 65%. Quando você tem 3, já cai ali para 60 e poucos por cento. 4, 60%. 5, seus 58%, por aí, os 57%. Quando tem 6 alelos diferentes, já cai ali pouco mais de 55%. E quando tem 7, termina aqui, né? Dá exato 55%. Então, aqui é uma demonstração clara de que a compatibilidade a nível de diferentes alelos né, recapitulando da genética, alelos ocupam locos, né? Alelo é aquilo que você herda do seu pai e de sua mãe. Então, todos nós temos um padrão de herança, HLA, que herdamos do nosso pai e da nossa mãe. São esses alelos que ocupam endereços no DNA que nós chamamos de locos. Aqueles locos que foram tipados. Classe 1, locos A, B e C. Classe 2, DR, DQ e DP. Existem muitos outros locos HLA, mas esses são os de maior importância na área de transplantação. Tá certo? Então, só continuando. Aqui eu mostro, assim, bem resumidamente, um esquema dos genes do sistema HLA, então MHC humano. Vocês estão vendo aqui à direita as 3 regiões de classe 1, como eu falei aqui. Então, locus B, locus C e um pouco mais distante o locus A. Lembrando que isso aqui, então, são a dupla fita de DNA, tá, gente? Vocês estão enxergando lá o DNA do indivíduo. Então, esses seriam os locus de classe 1, e na disposição, lá no braço curto do cromossomo 6, aparece nessa ordem, primeiro o locus B, depois o locus C, muito próximo, depois o locus A, um pouco mais distante, certo? Bom, indo aqui para o extremo lado esquerdo, nós temos os amarelinhos que são de classe 2. Sim, outra coisa, os de classe 1, vocês estão vendo só uma barrinha para cada letra. Por quê? Porque é apenas um gene que codifica para uma cadeia. Então, as moléculas de classe 1 são apenas uma cadeia, normalmente conhecida como cadeia alfa. Então, você tem uma cadeia MHC do alelo
O alelo que codifica para a proteína de classe do locus A, para o B e para o C. Já nos de classe 2, existem duas barrinhas aqui, que correspondem a duas cadeias, porque as moléculas de classe 2 são uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Está aqui, ó. Então, os locus DR, por exemplo, que são os mais polimórficos, né, que têm maiores diferenças entre os indivíduos, tem uma cadeia alfa, praticamente uma única cadeia alfa, e diferentes possibilidades de cadeia beta, de acordo com o indivíduo para o outro, né? Aí, na população em geral. Aqui está descrito apenas como se tivessem duas possibilidades de cadeias beta, mas, na verdade, existem até 5 cadeias diferentes para o locus DR, sendo que uma delas, que é a beta 2, então você tem beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 e beta 5. Isso que eu estou falando para o locus DR, tá? Locus DR, está aqui. Então, é uma cadeia alfa com uma cadeia beta 1, ou uma cadeia alfa com beta 2, assim por diante. Só que acontece o seguinte, a beta 2 nunca foi encontrado o produto originário desse gene. Então, é o que se classifica como pseudogene. Existe o gene, mas não existe a proteína correspondente. Então, quem codifica mesmo são as cadeias beta 1, beta 3, beta 4 e beta 5. Conforme a combinação da cadeia alfa com essas diferentes cadeias beta, você vai ter uma especificidade de R diferente, expresso lá na superfície da célula. Tudo bem? Bom, vamos lá. Além do DR, em classe 2, a gente tem um locus DQ. Aqui mostra uma cadeia alfa e uma cadeia beta, só que no locus DQ, isso mesmo vale para o locus DP, a variabilidade maior na cadeia alfa e menos variabilidade na cadeia beta, tá? É que o esquema aqui está simplificado, não mostra isso. Mas para os locus DQ e DP, que nos interessa aqui particularmente nessa aula, a maior variabilidade em cadeia alfa e menor em cadeia beta. Praticamente a mesma cadeia beta, e as beta do DQ e do DP também são muito, muito parecidas. Tudo bem? E existem outros locus, tem aqui locus DM, tem locus DX, locus DZ, é que não cabe aqui a gente agora descrever todos os locus, né, do HLA, que aí a aula não ia terminar hoje. Mas só para vocês terem uma ideia que é um complexo, de fato, multigênico, poligênico, ou seja, muitos genes, que codificam para diferentes moléculas. E também, como eu disse, como é o caso da cadeia beta 2 do DR, existem genes HLA que até hoje não foram encontrados sua proteína correspondente. O que aconteceu? Talvez ao longo dos milhares e milhares de anos de evolução humana, esses genes podem ter codificado alguma proteína no passado e se tornaram pseudogenes depois. E provavelmente aconteceu até o oposto. Alguns pseudogenes que existiam no passado, que não codificavam a proteína, se tornaram genes codantes, né? Genes funcionais já na atualidade. Isso faz parte da evolução do próprio ser humano. Acredita-se que outras espécies tenham ocorrido a mesma coisa, porque todas as espécies têm um padrão de MHC diferente no nosso, mas tem, né? Que teria um papel muito similar ao MHC humano. Seja, por exemplo, naquilo que vocês já estudaram na apresentação de antígenos, né? Aquela história de peptídeos processados por célula apresentadora sendo apresentados numa molécula MHC, ou classe 1 ou classe 2, pronto. O raciocínio aqui é exatamente o mesmo. Só que aqui nós estamos vendo o complexo HLA numa situação não de apresentação antigênica para levar uma ativação de células T, que, aliás, também vai acontecer aqui quando você tem um fenômeno de rejeição, como nós vamos ver mais adiante. Mas nós estamos vendo aqui o MHC humano, HLA, num contexto de estar compatível, total ou parcialmente, entre dois indivíduos. O receptor, que é quem vai receber o órgão, e doador, aquele que vai doar o órgão. Tá certo? Então, aqui então, algumas características, assim, muito resumidas sobre o HLA humano. Sim, outra coisa. Aqui no meio, vocês estão vendo, classe 3. E só tem um pontilhadozinho aqui no meio, porque não está descrito. Na prática, gente, na verdade, não existem genes do complexo HLA classe 3, tá? Não existem genes que codificam proteínas que nós chamamos genes de HLA classe 3. A verdade foi uma nomenclatura que foi adotada há muito tempo atrás, mas que não sei por que cargas d'água nunca foi modificada, e deveria ter sido. Porque isso leva muitas vezes à confusão na literatura. Porque, para vocês terem uma ideia, se vocês forem procurar em outros livros, até mesmo no Abas, que ele está um pouco mais detalhado do que está aqui, que eu estou mostrando, os genes de classe 3, na verdade, vocês vão ver genes que codificam para algumas citocinas, proteínas de complemento,
E algumas outras estruturas, genes que estão relacionados à metabolização de algumas drogas também, que tem uma sigla CYP e tal, que não tem nada a ver com o MHC, o complexo HLA. Tá? Mas, infelizmente, na literatura ainda vocês veem esse padrão chamado genes de classe 3. Eu só ressalvo aqui que não codificam para... Nessa região não tem genes que codificam para proteínas no sistema HLA, não. Só apenas classe 1 e classe 2. Tá ok? Oi. Não estou vendo no chat, porque eu estou com tela inteira aqui para vocês. Nós vamos chegar lá quando eu falar um pouquinho das técnicas. Aguenta aí, Isaac. Deixa eu terminar aqui, aí depois a gente discute direitinho, a gente conversa um pouco depois, tá? Tem algumas características, sim, que eu vou falar na parte da parte laboratorial, e o que a parte laboratorial tem condições de identificar e aquilo que ela não tem condições de identificar. Tá? Vamos já conversar depois, mais na parte final da aula. Tá, gente, continuando aqui. Então, existem 3 características importantes que eu descrevo aqui embaixo, que dizem respeito ao MHC, e ao MHC humano, especialmente esse bendito complexo HLA. Poligenia. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? O que é poligenia? Múltiplos genes. De fato, estamos vendo aqui, né? Isso aqui é uma amostra, assim, de 10% apenas da complexidade do real desse sistema. Então, ele é poligênico, de fato. Outra coisa, polimórfico. Então, a característica de polimorfismo é outra característica que vem junto com a poligenia. Além de você ter múltiplos genes compondo esse complexo, seja de classe 1 ou de classe 2, você tem também eles muito diferentes na população. Vejam bem, quando eu falo polimorfismo, o que significa? Múltiplas formas, né? Se a gente for ver o significado da palavra. É múltiplas formas, não só dentro do mesmo indivíduo, ou seja, a carga genética que você recebeu paterna e materna, como também a nível da população. Tudo bem? Então, se eu pego 1000 indivíduos, um N grande, e vou fazer a determinação tipagem HLA de classe 1, de classe 2, desses 1000 indivíduos, muito provavelmente eu vou ter 1000 indivíduos com cargas genéticas classe 1 e classe 2 diferentes. E talvez, com muita sorte, eu possa encontrar 2 deles muito parecidos entre si. Talvez. Essa chance aumenta se eu aumentar o N. Se em vez de eu pesquisar em 1000, eu pesquiso em 2000, em 3000, em 5000, certo? Então, o polimorfismo é outra característica muito importante em complexo HLA. Então, múltiplas formas de apresentação a nível populacional. E a terceira característica, também muito importante, é a chamada codominância. O que significa isso? Vamos lembrar aqui, lá da genética, que um cromossomo são 2 cromátides em forma de X, lembra? São 2 cromátidezinhas, o cromossomo 6 tem a mesma forma como todos os outros. Ele está, então, esse complexo situado no braço curto do cromossomo 6. E vamos lembrar aqui o que é codominância, ou seja, a expressão de ambos os lados do cromossomo, de ambas as cromátides. Cada cromossomo é feito de 2 cromátides. Uma que teria a sua herança materna e outra que teria a herança paterna. E ambas, estão ali, vão codificar simultaneamente. Então, você tem genes genes codificando proteínas, HLA, classe 1 e classe 2. Tanto que você herdou do seu pai, como você herdou de sua mãe, certo? Por que a codominância é importante para o sistema HLA? Porque existem muitos genes que nós temos em nossas células que, se uma cromátide do gene está ativo, o gene correspondente na outra cromátide está bloqueado. Pode prestar atenção que isso acontece, é muito frequente. Mas, no caso do sistema HLA, não. Existe a codominância. Ambos os lados, né, no caso, ambas as cromátides do cromossomo 6, os complexos situados em ambos os lados codificam para essas proteínas. Então, se a gente pensar que as proteínas, em termos de proteínas, carga total de proteínas HLA, classe 1 e classe 2, que estão na superfície de uma única célula, imagine aí, um linfócito B, um linfócito T ativado, um macrófago, é uma quantidade expressiva e bastante diferente, né, de possíveis moléculas que estão expressas ali na superfície das células, tá? Então, continuando. Bom, aqui é só exemplificando, em termos numéricos, né, o que significaria esse tal polimorfismo do gene do sistema HLA.
Na verdade, esses dados estão um pouco desatualizados. Não estão nem um pouco, estão bastante desatualizados, porque é uma versão antiga do livro do Jenner. Mas só para ter uma ideia, assim, bastante aproximada. Aqui seriam genes de classe 2 no MHC e vamos ficar apenas com esses dois aqui. Genes de classe 2, que estão em amarelo, e esses de classe 1, que estão em azul aqui, tá, gente? Esse do lado direito aqui não diz respeito a humano, é de camundongo. Aqui seriam os locos, tá? Vamos começar aqui desse lado, que eu estou apontando a ponta do mouse. O DRA, DRB. O que é DRA? Seria cadeia alfa, DR, e cadeia beta, DR. Eu não falei para vocês que para DR a cadeia alfa ela é mais constante, menos polimórfica, e a cadeia beta é mais polimórfica? Pronto. A nível populacional, aqui estão dizendo que eu teria pelo menos 503 possibilidades diferentes na população, não no indivíduo, na população, de diferentes especificidades para a cadeia beta do locus DR, e apenas 3 para a cadeia alfa do locus DR, certo? Vocês imaginem aqui que cada combinação de uma dessas cadeias alfa com uma dessas beta dá uma molécula DR diferente. Entendeu? Bom, aqui era 500. Provavelmente, em números atuais, 2022, esse número deve saltar para mais de 800. Para a cadeia beta-DR. Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, cadeias alfa e beta-DR. Vamos, aqui no meio, é cadeia alfa e beta do locus DQ. Aqui haveriam 30 e poucas possibilidades de cadeia alfa para DQ e 68, ou quase 70 para cadeia beta do DQ. Eu falei para você, inclusive, que havia mais polimorfismo da alfa. Que, na verdade, isso se identificou depois. Atualmente, isso aqui inverteu. Existe uma coluna aqui mais alta para DQA, que seria a cadeia alfa do DQ, e uma um pouco mais baixa para DQ beta, que seria a cadeia beta do DQ. Mas também ambas tem um polimorfismo também bastante grande. Menor que o DR, mas também tem. E para o locus DP, mesma coisa, cadeia alfa, DP, cadeia beta do DP. Está aqui também um número aqui, 23 para A e 120 para B, que seria a cadeia beta. Hoje também esses números são muito maiores. Então, aqui, em conjunto, os 3 locus que estamos mencionando aqui hoje, locus DR, DQ e DP, em conjunto, dão um nível, se fôssemos fazer lá da matemática, que chama de análise combinatória, né? Você colocando diferentes possibilidades de forma de cadeia alfa, beta para DR, alfa, beta para DQ e alfa, beta para DP, cada uma dessas formulações, disposições de uma molécula DR, uma molécula DQ e uma molécula DP na superfície celular, então você teria, em conjunto, uma infinidade, um número gigantesco de diferentes possibilidades. A nível populacional. Sempre entendo essa questão do polimorfismo como não a nível de um indivíduo, e sim da espécie humana. Eu analisando um N muito grande de indivíduos, certo? Vamos lá agora para o locus MHC classe 1, né? Locus A, B e C estão aqui, codificam apenas uma cadeia, como eu falei para vocês. O mais polimórfico de todos, sem dúvida alguma, é o locus B, que aqui estava em 728, provavelmente esse número hoje já deve ter ultrapassado 1000 possibilidades diferentes de genes que codificam, de alelos, né? Que codificam para o HLA locus B. C é menos polimórfico, está ali em 200. Acho que esse aqui do locus C não evoluiu muito, está muito diferente hoje, não. E do A, tinham 400 e pouco aqui, hoje deve estar na casa dos 600 a 700 possibilidades diferentes. E aqui o raciocínio também é o mesmo. Então, no indivíduo, você herda um locus A, um locus B e um locus C da herança materna, um locus A, um locus B e um locus C da herança paterna. E a combinação do que você ganha de herança paterna e materna dá a sua carga genética HLA. É isso que a gente vai identificar na tipagem HLA. Tá certo? A mesma coisa para classe 2, DR, DQ, DP, assim por diante. Então, esse gráfico, esse slide era para mostrar para vocês, assim, em ordem de grandeza, né? Para vocês terem uma ideia de quão polimórfico, de fato, são os genes do sistema HLA. E se formos, por exemplo, comparar com outras espécies, o MHC humano, ele é muito mais polimórfico, por exemplo, que MHC de rato, de coelho, de camundongo,
de muitos outros mamíferos superiores. Então, isso, na verdade, é uma questão da própria... provavelmente tem essa característica hoje por conta dos anos da evolução da espécie humana, né? E também relacionado a outros primatas. E também muitos estudos que fizeram polimorfismo na MHC viram que outros primatas, assim como nós humanos, também têm uma grande variabilidade. Bom, gente, esse slide agora mostra um modelo de herança dos genes HLA. Então, para vocês terem uma ideia como é que isso, né, parte de pai e mãe para filhos, tá? Está aqui um casal, mostrando de maneira simplificada, por exemplo, aqui no núcleo dessa célula, né, desse desenho de uma célula, então, o indivíduo teria essa carga genética do ponto de vista HLA, né, genes do seu MHC. Então, o haplótipo azul codifica para as proteínas azuis, que estão vendo aqui, ou seja, o que é esse haplótipo azul? O haplótipo azul, por exemplo, que esse indivíduo herdou do seu pai e de sua mãe. Herdou do seu pai, vamos dizer assim, vamos lançar a hipótese. O azul, esse indivíduo herdou do pai, e o vermelhinho herdou da mãe dele. Então, essa aqui é a carga genética que ele tem em todas as células. E a mulher, de modo similar, só cores diferentes. Esse haplótipo amarelinho, ela recebeu da sua mãe, e o verdinho recebeu do seu pai, alguma coisa assim. Bom, se a gente imaginar um modelo assim, de herança mendeliana simples, né, de transmissão de genes, um raciocínio bem simplificado, imagine que esse casal tem 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Então, o que poderia ser, por exemplo, o primeiro filho em termos de carga genética HLA? Então, ele herdou o haplótipo paterno azul e o haplótipo materno verdinho. A segunda foi uma menina que herdou o haplótipo vermelho do pai e o amarelo da mãe. O terceiro foi um menino que herdou o haplótipo azul do pai e o amarelo da mãe. E o quarto, uma menina, que foi a mais nova, herdou o haplótipo vermelho do pai e o verde da mãe. Se vocês olharem aqui, não coincidiu, acabou não coincidindo, de 2 dos irmãos terem herdado exatamente os mesmos haplótipos, da mãe e do pai, né? Não estão vendo aqui, não tem. Bom, se de repente esse casal tivesse um 5º filho ou filha, fatalmente esse 5º teria herdado os haplótipos ou como primeiro filho, ou como segundo, ou como terceiro, ou como quarto, não teria outra possibilidade. E é claro que nesse modelo aqui, não se leva em consideração um evento que é relativamente comum, que é chamado de recombinação gênica, ou em inglês eles chamam de crossing over. O que é crossing over? É quando você tem a formação dos gametas, no caso dos espermatozoides e óvulos, você tem alguns que têm a metade da carga genética, você sabe que os gametas têm 23 pares de cromossomos, né, metade numa célula normal, que é 46. Você pode ter, por exemplo, alguns gametas que, no caso do masculino, os espermatozoides teriam um pedaço do haplótipo azul misturado com um pedaço do vermelho. E no caso dos óvulos, um óvulo, por exemplo, tendo herdado um pedaço do haplótipo amarelo com um pedaço do verde. E isso ser transmitido para os seus descendentes, certo? Então, nesse raciocínio, não está se levando em conta esses eventos de recombinação gênica que acontecem. Acontecem nos genes, de modo geral, e dentro do MHC, dentro do complexo HLA, também acontece. É isso que responde, por exemplo, para a incrível variabilidade polimórfica que tem o sistema na população. Certo? Quanto mais polimórfico for o sistema na população, do ponto de vista da espécie, é até uma vantagem evolutiva, né? Isso só atrapalha na questão de você encontrar 2 indivíduos geneticamente compatíveis do ponto de vista HLA para transplantação, mas do ponto de vista evolutivo da própria espécie, é uma vantagem, tá certo? Vamos lá. Então, esse seria o modelo de herança HLA, como aconteceria. Pronto, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como é que é a investigação laboratorial na área de transplantes. Aqui eu falo um pouco com vocês sobre a tipagem HLA. O que é essa tipagem HLA? Bom, em rápidas palavras, ele determina o grau de compatibilidade HLA entre doador e receptor, podendo ser, essa compatibilidade ela pode ser determinada de 2 formas. Uma maneira mais antiga, que começou a ser feita lá ainda dos anos 60, final dos anos 60, por aí, ele determina as proteínas HLA que estão presentes na superfície das células. É o que eu chamo aqui de determinação a nível molecular, ou seja, você determina as moléculas HLA que estão presentes na superfície das células do doador e do receptor. Aí você tirava a tipagem HLA do indivíduo. Essa foi a primeira a ser desenvolvida, começou no fim dos anos 60,
No Brasil começou na década de 70, por ali, alguns laboratórios de histocompatibilidade, principalmente instituições públicas que começaram a fazer, né? Determinava a tipagem HLA dessa forma, determinando as proteínas HLA. Já ali dos anos 80 para frente, foi padronizado o método genômico, que agora determina exatamente os haplótipos, né? Os haplótipos HLA que são herdados, tanto de origem materna quanto materna, ou seja, a nível genômico, a tipagem HLA é feita a nível de DNA, certo? Você determina quais são os genes que compõem os haplótipos, tanto de origem materna quanto de origem materna, do doador e do receptor. Comparando brevemente um método com o outro, é claro que quando você faz uma tipagem a nível DNA, determinando genes HLA, essa é de maior confiabilidade, porque você determina toda a carga genética do ponto de vista HLA de um indivíduo e do outro, né? Do receptor e do pretenso doador ou doadores, né? Às vezes você tem um indivíduo que é lá o receptor, que ele é candidato a receber um órgão, e tem mais do que um doador possível e doar para aquele indivíduo. Isso é principalmente válido em situações de doador vivo, né? Como é o caso do transplante renal, que pode ser entre vivos, transplante de medula também, e alguns outros órgãos que pode ser de indivíduo vivo. O de fígado também pode, porque o fígado é o único órgão que pode ser transplantado aos pedaços, né? Um fígado de um doador, que normalmente é cadáver, né? Porque ninguém pode doar fígado de indivíduo vivo. Um fígado de cadáver, ele pode beneficiar até 3 receptores, cada um recebendo 1/3 do fígado, né? Já se tentou no passado doação de fígado de um indivíduo vivo para o outro, porque o fígado é o único órgão no nosso corpo que se regenera, né? Mas ele é possível de ser feito, sim. Um indivíduo pode doar, por exemplo, 1/3 do seu fígado para o outro, porque esse 1/3 acaba, depois de algum tempo, se regenerando. Mas o problema é que o indivíduo que recebe esse 1/3 acaba ficando com algum grau de insuficiência hepática, porque esse 1/3 não acaba formando um fígado completo com todas as funções hepáticas que um fígado deveria ter. Então, quer dizer, não é o problema para quem doa, e sim um problema para quem recebe. Por isso que a doação de fígado entre vivos ainda é um problema a ser superado. Talvez no futuro isso consiga ser contornado, né? Então, a tipagem HLA, voltando aqui, ela é de suma importância para você determinar exatamente essa questão da herança HLA entre que o indivíduo herdou e que o outro herdou, e você compara, né? Afinal de contas, como você determina a carga HLA do doador e do receptor, o que você faz ao final? Você vai colocar uma ao lado da outra e você vai determinar qual o nível de compatibilidade entre eles. No nosso caso ali do problema do Zé Maria, foi de 50%. Ele era 50% igual, né, com o doador cadáver que ia doar o rim para ele. Ok? Bom, além da tipagem HLA, não termina aí. Na área de histocompatibilidade, além de você fazer tipagem HLA, você faz uma coisa que é extremamente simples, extremamente necessária. A velha conhecida tipagem ABO. A mesma tipagem sanguínea que você faz, por exemplo, para doar sangue, ou para receber sangue, nesse for o caso. Então, os antígenos A e B do grupo sanguíneo, eles são, na verdade, carboidratos simples, que são encontrados não só nas hemácias, né, que é ali que você determina a tipagem ABO, mas também estão presentes em células endoteliais dos vasos sanguíneos e órgãos sólidos. É por isso que se faz tipagem ABO em transplante de órgão, porque esses mesmos antígenos das hemácias, né, antígeno A e antígeno B, também são encontrados em células endoteliais de vaso sanguíneo, seja de rim, seja de fígado, seja de pâncreas, seja de pulmão, etc. e tal. Bom, aqui existe a participação das chamadas isohemaglutininas naturais de classe IgM, anti-A e anti-B. Lembra aquela história? Quem é indivíduo A tem anticorpo natural anti-B? São essas isohemaglutininas aqui. Principalmente IgM, tá? Nós começamos a produzir isso a partir dos 6 meses de vida, tá aqui, ó. A partir dos 6 meses de vida, todo mundo começa a produzir esses anticorpos naturais. Se você é do tipo O, você desenvolve IgM tanto anti-A como anti-B. Se você é do tipo AB, não tem nenhum nem outro. Se você é do tipo A, desenvolve anti-B. Se você é do tipo B, desenvolve anti-A. Lembra aquela história? Pronto, está aqui. E por que é importante a tipagem ABO
para transplante? Justamente por conta da presença dessas isoemaglutininas IgM naturais. E se você passa por esse desapercebido para essa tipagem ABO, e esses antígenos carboidratos são expressos nas células endoteliais dos vasos de órgãos sólidos, de repente você pode estar doando, né? Ali o Zé Maria recebendo um rim de um indivíduo que é do grupo sanguíneo A, e ele é do grupo sanguíneo O, por exemplo. Ele tem anti-A e anti-B, e ele recebe um órgão do indivíduo A, que tem antígeno A nas células endoteliais do seu rim. Aí já viu que pode precipitar, né? Isso, na verdade, precipita uma rejeição hiperaguda. É uma causa muito comum de rejeição hiperaguda, por incompatibilidade ABO. Então, é por conta disso que a gente deve fazer tipagem ABO. Agora, além da tipagem ABO, está aqui embaixo, também a tipagem RH é importante. Mas é importante em que situações? Vamos lá. Indivíduos RH negativos, eles podem se sensibilizar com antígenos RH, que é conhecido como antígeno D também, né? Por exemplo, transfusões sanguíneas, ou por transplantes anteriores também, ou mesmo em gravidez. A mulher pode se sensibilizar por fator RH em gestações anteriores. Principalmente se ela for RH negativa. Vejam bem, gente, indivíduos RH negativos, que não têm RH nas suas células, né? Aqui no caso é predominantemente nas hemácias mesmo, pode se sensibilizar com fator RH. Bom, o RH, ao contrário dos antígenos A e B, são de natureza proteica, tá? E existe a participação dos anticorpos anti-RH, de classe IgG, neste caso, pré-formados no caso de sensibilização anterior, por transfusão, por transplante ou por gravidez, ou mesmo recém-formados. Qual a diferença? Anticorpo IgG anti-RH recém-formado é aquele que vai ser formado depois, ou produzido depois do transplante, depois da cirurgia do transplante. O pré-formado é aquele que já tinha sido formado, tá? No caso das isoemaglutininas naturais, é tudo anticorpo pré-formado, porque o indivíduo já tem aquilo. Ele não vai ser formado depois do transplante, certo? É por isso que é o maior risco de rejeição hiperaguda. Já no caso da tipagem RH, ela só é um problema em indivíduos, por exemplo, indivíduos receptores que forem RH negativos e puderem ter sido sensibilizados no passado por fator RH. Se isso não aconteceu, não houve uma transfusão, um transplante anterior, ou no caso do sexo feminino, uma gravidez que tenha sensibilizado a mulher à proteína RH, então o fator RH pode não ser um problema. Mas de praxe se faz a tipagem RH também, tanto em doador como no receptor. Ok? Então, além da tipagem HLA, que eu mencionei antes, ABO e RH, e ainda a última coisinha, que está citado no texto, o chamado cross-match. O que é essa tal cross-match, que se formos traduzir para o português, também conhecido como prova cruzada? O cross-match, gente, é feito para avaliar a presença de anticorpos pré-formados no soro, na fase líquida do sangue, do indivíduo receptor, contra as células do doador. Ou seja, você vai determinar no cross-match se aquele indivíduo receptor, no nosso problema aqui, o Zé Maria, se ele tem anticorpo já pré-formado por sensibilização anterior, uma transfusão sanguínea, um transplante que ele possa ter feito no passado, sei lá, contra as células daquele doador. Então, o que acontece? Na prática, na rotina no laboratório de histocompatibilidade, o cross-match deve ser sempre o primeiro teste a ser feito. Antes de tudo, você chega ali, chega com uma amostra de soro do indivíduo, que é o receptor, no caso do Zé Maria, aqui no problema, e células do doador do rim cadáver. Você faz a prova do cross-match. Se der negativo, é dado o sinal verde para você fazer tipagem HLA, tipagem ABO, tipagem RH. Tá certo? Tá liberado. Se o cross-match der positivo, o que acontece? O que significa a prova cruzada dar positivo, ou cross-match? Significa que aquele indivíduo receptor já tem anticorpo pré-formado contra as células daquele doador. Então, se num resultado de cross-match positivo, você inviabiliza aquele doador poder doar para aquele receptor. Então, você nem perde mais tempo. Você não vai fazer tipagem ABO, RH, muito menos tipagem HLA, se o cross-match for positivo, certo? Por isso que ele é tão importante na área de descompatibilidade. Bom, aí continua a história do Zé Maria. Ele fez o transplante, deu tudo certo, aí foi utilizado uma coisa que a gente chama de terapia pré-transplante.
São medicações empregadas como imunossupressão inicial lá no Zé Maria. Prednisona, basiliximab, micofenolato sódico, ou micofenolato de sódio, e tacrolimus. Vamos já falar um pouquinho do papel em geral dessa medicação toda. Aí o Zé Maria recebeu alta hospitalar, né, ele saiu do hospital, depois de 13 dias da cirurgia, com valores normais de ureia e creatinina, né, que são parâmetros para a funcionalidade renal, e ainda sob imunossupressão. Essa foi a história da continuação da história do Zé Maria. Eu falo com vocês aqui, sim, rapidamente, um pouco sobre ações dessa terapia imunossupressora, tá? Eu coloco aqui, resumidamente, no lado esquerdo, a ação dos fármacos sobre ativação linfocitária. Por exemplo, se utiliza muito em esquema imunossupressor na área de transplantação, corticosteroides, ou também chamados como glicocorticoides. Foi a prednisona que deram para ele. Prednisona é um corticoide. Qual é o papel da prednisona? Ela bloqueia a ativação linfocitária e também de outras células que possam apresentar aloantígenos, no caso, as células APCs. Os aloantígenos, quem são os aloantígenos aqui? Predominantemente, moléculas HLA. Também apresentam ação anti-inflamatória importante. Lembrando que o corticoide é tanto imunossupressor como anti-inflamatório. E ele tem uma ação, assim, muito generalizada, porque ele suprime a ativação não só de linfócitos, como muitas outras células. É por isso que todo esquema imunossupressor na área de transplante inclui quase que obrigatoriamente algum corticoide, seja antes do transplante ou também depois do transplante. Aquela droga que eu citei ali, basiliximab, está aqui. O que é esse basiliximab? Na verdade, é um anticorpo monoclonal quimérico. O que quer dizer isso? Ele é metade humano, na verdade, a porção FAB é humana, e a porção FC, a porção FC é humana, e a porção FAB, que é a região variável, é de camundongo, urina. Por que ele é quimérico? Porque os primeiros anticorpos monoclonais 100% murinos, como eram produzidos lá desde os anos 70, quando começaram a ser produzidos, induziam a produção de anticorpo, porque era de outra espécie, né? É heteróloga. Então, todo indivíduo que recebia um monoclonal de camundongo produzia anticorpo contra ele, e ele acabava perdendo a sua ação. Formava imunocomplexo, eram destruídos e pronto, acabou-se. Depois se desenvolveu a técnica de produção de monoclonal híbrido ou quimérico, onde a porção FC, que é aquela porção de atividade biológica dentro do corpo, né, aquela parte constante das cadeias pesadas, é humana. E somente a parte FAB é de camundongo. Isso minimizou em muito esse problema de produção de anticorpo contra esse tipo de monoclonal. Por isso que atualmente a técnica mais utilizada é o anticorpo quimérico. Bom, ele é um anticorpo monoclonal, então, recombinante, que atua bloqueando o receptor de interleucina 2, conhecido como CD25, isso em linfócitos T ativados. Esse bloqueio do CD25, que é o receptor de L2 em linfócitos T ativados, tem um papel muito importante no controle da rejeição. Por isso que ele é muito utilizado em esquemas de transplante renal e também em alguns outros órgãos, tá? E aqui eu falo alguns exemplos de outras drogas que atuam, por exemplo, interferindo na produção de citocinas. É o caso do tacrolimus, que foi citado no texto, e também a ciclosporina, que na verdade surgiu antes do tacrolimus. Ambas bloqueiam a síntese de citocinas ativadoras e que levam à expansão clonal, via inibição de calcineurina, só para um detalhe, você não precisa saber disso. É o mecanismo de atuação que ela faz, né? Ela inibindo a calcineurina, que é um mediador intracelular, ela inibe a expressão da interleucina 2. Mas além da IL-2, e essa é a principal interleucina que é bloqueada, outras interleucina 3, 4, 5, tem também algum nível de bloqueio. Então, o tacrolimus, a ciclosporina e também rapamicina, que já é um pouco mais nova, atuam bloqueando a síntese de citocinas ativadoras, que impede a ativação principalmente em linfócitos T, ok? E interleucina 2 aí é uma citocina importante nesse mecanismo, porque ela leva à expansão clonal, né? Se não houver produção de interleucina 2, você não tem expansão clonal daqueles linfócitos T ativados, e nem de células B também. Por isso que o tacrolimus também é uma droga muito corriqueiramente utilizada em esquema de imunossupressão de transplante. E tem também o micofenolato sódico, que foi citado, que ele causa inibição da proliferação de linfócitos tanto B quanto T.
No caso do micofenolato, ele age, como ele gera um análogo de purina, ele interfere na síntese de DNA dessas células. Só que o micofenolato tem um problema, ele interfere não só na proliferação de linfócitos B e T, como também em outras células. Então, os efeitos colaterais do micofenolato também não são tão leves, não. Na prática, quem são mais efetivos no bloqueio, no controle do processo de rejeição, são essas outras drogas que eu citei. Tá certo, gente? Só continuando aqui. Aí continua um pouco a história, né, do Zé Maria. Então, 4 meses após a cirurgia, entretanto, o Zé Maria começou a apresentar hematúria, leucocitúria, aumento progressivo de ureia e creatinina, que atingiram esses valores aqui, né, 87,8. Aí foi realizada uma biópsia renal que mostrou o desenvolvimento de um quadro de rejeição celular aguda, grau 2B, na classificação internacional de Banff. É um modelo de classificação de rejeição que o pessoal da área clínica utiliza. Com arterite acentuada, associada a aproximadamente 30% de perda de área luminal e com C4D positivo. O que significa tudo isso? O Zé Maria começou a rejeitar o transplante de rim, tá? E qual o modelo de rejeição que ele desenvolveu? Celular aguda. Vamos ver o que significa isso. Um pouquinho, vendo os mecanismos imunológicos de rejeição. Vamos lá, gente. Rejeição hiperaguda. O que é rejeição hiperaguda? Você tem participação de anticorpos pré-formados, aquelas isomaglutinas naturais anti-A e anti-B se classificam nesse grupo, né? Tá aqui, anti-A ou anti-B, também anti-HLA, em situação de indivíduos, por exemplo, que já submeteram um transplante anterior. No caso dos anti-A e anti-B, como eu já disse, são as isomaglutininas naturais de classe IgM, ou também no caso de anti-RH, né, que é o anti-D do sistema Rhesus. Então, na rejeição hiperaguda, necessariamente você tem que ter anticorpo pré-formado, para desencadear a rejeição. E claro, como o nome já diz, né, é a mais rápida que pode ocorrer. Ela demora, assim, de minutos a horas a poucos dias para ocorrer. Temos a rejeição aguda, que foi que, na verdade, aconteceu no caso do Zé Maria. Aqui há a participação de anticorpos recém-formados, ou seja, aqueles que são formados a partir do ato cirúrgico, a partir do transplante. E também de células T citotóxicas, em especial os linfócitos TCD8. Tá? Então, tem participação tanto de anticorpos quanto de células T. E a rejeição crônica, onde há uma maciça participação de células linfocitárias, células TCD8, células TCD4, tem células NK também, de cunho citotóxico, principalmente, mas sem uma participação de anticorpos, mas pelo menos pode ter alguma participação de anticorpo, mas ela é a menos importante na rejeição crônica, tá? Aqui, quando há participação de anticorpos, é assim, em secundário. O principal mecanismo aqui é principalmente celular, na crônica, tá? E aqui eu vou falar, só para a gente terminar um pouquinho, sobre os mecanismos de reconhecimento dos haloantígenos. Certo? Os haloantígenos, ou seja, daqueles antígenos, por exemplo, relacionados ao HLA. Na parte de cima aqui, vocês veem o chamado método de apresentação direta de haloantígenos. O que é isso? Aqui do lado esquerdo, vocês veem uma célula, por exemplo, que seria uma célula com MHC halogênico, que seria uma célula derivada do doador, certo? Com MHC halogênico, está aqui, MHC halogênico. E aqui seria uma célula T aloreativa, que seria específica para, ou teria um TCR, né, um receptor específico para esse MHC halogênico. Então, esse é o chamado mecanismo de apresentação direta de haloantígenos. Uma célula T aloreativa reconhece diretamente o MHC halogênico. É o que eu descrevo aqui, ó. Aliás, que o ABA descreve, né? A apresentação direta de moléculas MHC halogênicas em células APC do enxerto, tá? Que seria uma célula apresentadora de enxerto. E embaixo, vocês veem a apresentação, o método de apresentação indireta. O que é método de apresentação indireta? Moléculas APC do próprio receptor fagocitariam, endocitariam, né, na verdade, endocitariam moléculas MHC halogênicas, processariam no seu interior e apresentariam peptídeos derivados desse MHC no MHC da própria célula. Está aqui. E esse conjunto aqui sendo reconhecido por quem? Por células T específicas para aqueles peptídeos polimórficos do MHC halogênico. Mas abre um parênteses aqui. Estas células T, no modelo de apresentação indireta, não são necessariamente células T aloreativas, como vocês estão vendo no método de apresentação direta, tá? Como vocês vão ver na aula da semana que vem, que é sobre autoimunidade, é por isso que eu coloquei aloimunidade no título da aula, nós temos células
autorreativas, assim como temos células T autorreativas, assim como temos células T alorreativas. Principalmente que reconhecem moléculas MHC inteiras, não processadas. Essas aqui, de baixo, no método indireto de apresentação, não necessariamente são células T alorreativas, até podem ser, mas não necessariamente. Essas aqui, por exemplo, poderiam ser qualquer célula T que reconheça esse conjunto aqui, peptídeo mais a molécula MHC própria do indivíduo, no processo de apresentação antigênica, do mesmo jeito como vocês viram em outras situações. Por exemplo, a apresentação de um processamento antigênico do micro-organismo, ou quem quer que seja, tá? Então, existem esses dois modelos, MHC apresentação direta e indireta. Existe alguma correlação desses modelos de apresentação com as formas de rejeição. De que forma? O método de apresentação direta está mais relacionado, por exemplo, com as rejeições mais rápidas. Então, na hiperaguda, aquela que acontece pela presença de anticorpo pré-formado, não é uma regra geral, tá, gente? Mas é mais comum de você encontrar, por exemplo, um método de apresentação direta, porque ela é mais rápida de acontecer. Então, se você já tiver células T alorreativas que reconheçam o MHC halogênico, isso aqui é uma etapa relativamente rápida de acontecer, que pode precipitar ou estar relacionado, né, à ativação de células B, que vão produzir mais anticorpo contra o órgão, embora já exista anticorpo pré-formado na rejeição hiperaguda, né, como eu mostrei para vocês. Mas também nós podemos ver esse modelo de apresentação direta em situações de rejeição aguda. Em alguns modelos de rejeição aguda, você também pode ter a apresentação direta, tá? Em que serão produzidos anticorpos contra aqueles MHCs halogênicos depois do transplante, né? Lembra que a história de anticorpo recém-formado é aqueles que vão ser produzidos após o transplante. Já no modelo de apresentação indireta, a invariável é mais frequente em outros modelos de rejeição aguda mais tardia, por exemplo, aguda celular ou aguda mais de cunho moral, e também das rejeições crônicas, aquelas que são mais demoradas, que demoram mais tempo a correr, ok? Então, aqui só exemplificando cada modelo, né, o que acontece em cada uma do ponto de vista lá dentro de um vaso, né, está aqui mostrando um corte transversal de um vaso sanguíneo, o que está acontecendo aqui. Então, no modelo de rejeição hiperaguda, aqui mostrariam, por exemplo, né, estruturas que são reconhecidas pelos anticorpos pré-formados, estão mostradas aqui, e a consequência disso. Aí, ativação de complemento, dano na camada de célula endotelial, com destruição do endotélio, inflamação e até formação de trombose, né? Porque depois que você tem ativação da cascata de coagulação, invariavelmente você tem ativação da cascata, cascada do complemento, que depois leva à ativação da cascata da coagulação, daí a formação de trombos. É exatamente o que acontece, por exemplo, quando o indivíduo toma sangue ABO incompatível, né? O indivíduo A toma sangue tipo B, por exemplo. Você tem anticorpo pré-formado, IgM, o A tem anti-B, o indivíduo tomou sangue B, isso vai ativar a cascata de coagulação, de complemento, que ativa a cascata de coagulação, que forma trombos, e aí é uma situação de formação de trombos generalizada, o indivíduo morre, né? É uma situação algo semelhante, nesse caso aqui. No caso da rejeição aguda, os mecanismos são um pouco parecidos, só que você tem, além da participação de anticorpo, né, que é recém-formado, vocês vão ter a participação de células T, por exemplo, CD8, que podem ser, né, podem ser do tipo alorreativas, no reconhecimento direto, ou mesmo não alorreativas. O que vai acontecer é que, de maneira mais ou menos similar, né, tanto participação de anticorpo como participação de células T CD8, então você tem destruição também, dano à célula, à camada endotelial, né, processo inflamatório, pode haver, por conta da presença de anticorpo, ativação do complemento e cascata de coagulação, tem também participação de células aqui, neutrófilos, infiltrado de neutrófilos, e um quadro de lesão celular que acaba também, a médio prazo, ocluindo a passagem sanguínea e leva à obstrução do suprimento sanguíneo do órgão, a rejeição aguda. É o que acaba acontecendo no caso do rim transplantado no Zé Maria, se não for cuidado a tempo, né? E, por último, a rejeição crônica. Rejeição crônica é um modelo onde a participação do anticorpo, como eu disse, é praticamente inexistente, ou tem pouca importância, só que, neste caso, você não tem um processo que leva à destruição do endotélio, né?
que não é isso que a célula T, por exemplo, está participando aqui. Aqui seria uma célula CD4, mas também existiria participação da célula CD8. Então, neste caso aqui, por exemplo, a participação de moléculas HLA halogênicas, se houver diferenças a nível HLA, no caso da rejeição crônica, elas são mínimas. Por isso que a participação do anticorpo acredita-se que seja menor. Mas, na verdade, o que se observa aqui é o que está descrito aqui, é uma reação do tipo DTH, que, na verdade, é uma reação de hipersensibilidade celular, tipo 4, nos vasos sanguíneos. Você tem uma intensa proliferação da camada de músculo liso, que é a camada de músculo liso que está em volta do endotélio, né, principalmente das arteríolas e vênulas, né, que acabam diminuindo gradativamente a luz dos vasos, e que leva, posteriormente, à oclusão dos vasos sanguíneos. É claro que esse processo leva de meses a anos para acontecer. Mais provável anos do que meses, né? Pronto, aí só para finalizar a história do Zé Maria. Tá, o Zé Maria foi submetido a uma pulsoterapia com metilprednisolona, que é a terapia de corticoide, né? Pulsoterapia são altas doses dadas em intervalos regulares. Isso por 4 dias, com posterior normalização da função renal. Aí a equipe médica decidiu manter o tacrolimus, iniciar uma outra droga, que é um outro monoclonal, conhecido como muromonab CD3, até a sua próxima reavaliação clínica. O muromonab, na verdade, é um anticorpo CD3, que ele é muito utilizado para controlar a proliferação de células T. Tá ok, gente? Ok, gente, acho que era isso. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento de tela. Vocês ainda estão aí? Ah, estão aí, ótimo. Gente, perguntas. Tá saindo, rapaz, não vai deixar nenhuma pergunta? Tá, deixa eu ver o chat aqui, porque eu vi, vocês tinham pergunta? Ó, Isaac, preciso sair, agir agora para o UFC. Ok, gente, tudo bem. Não, Isaac, ó, faz o seguinte, tudo bem, me mande, vocês têm meu e-mail? Me mande por e-mail, ou me mande mesmo pelo WhatsApp. Eu posso responder, seja para o Isaac, seja para qualquer um de vocês. Não tem problema. Ele estava ansioso em ver nessa aula porque ele vai ser submetido ao transplante, entendeu? De córnea. Isaac, então já posso tranquilizar. Don't worry. Transplante de córnea é muito tranquilo. Porque primeiro que você não tem uma necessidade nem de tipagem HLA para fazer transplante de córnea. Não tem isso. São sítios imunologicamente privilegiados. Então, não tem muita questão de importância de tipagem HLA. Porque na córnea você não tem expressão HLA. Outros tem, por exemplo, na prática, para o transplante cardíaco e para o transplante mais o cardíaco e menos o hepático, né, de fígado, a tipagem HLA tem menor importância. O transplante de fígado mesmo, existe a possibilidade de rejeição de fígado por incompatibilidade, ou pelo menos parcial, né? A HLA existe, mas ela é menos frequente. Na verdade, para transplante de fígado, o que mais importa mesmo, que faz toda a diferença, é a questão, por exemplo, de compatibilidade ABO-RH. É mais importante que propriamente a HLA. Do ponto de vista imunológico, rim, é por isso que a gente sempre utiliza o exemplo de transplante renal. O rim é um órgão, primeiro, que ele é muito imunogênico, né? Então, ele expressa muito HLA, ele expressa antígenos do complexo ABO e também RH, na parede do endotelial, né? RH não no endotélio, mas sim no sangue, e muitas vezes vem junto com o órgão quando foi retirado do doador. Por isso que tem todo um procedimento de retirada de excesso de sangue, justamente para que não incorra no ato da cirurgia uma parte do sangue que veio junto com o órgão ter contato com o sangue do indivíduo receptor. Por isso que é tão importante o indivíduo perfundir o órgão, aí retira todo esse de sangue residual que possa ter lá, na preparação do órgão, antes de fazer o transplante. Isso, na verdade, é uma etapa crucial. Se, de repente, essa etapa não foi tão bem feita, isso pode ser um problema. Pode ser um problema sério. Sim, Mariana está dizendo aqui, Mariana, essa aula, eu já me antecipei, viu? Essa aula em PDF já está lá na pasta, na aula AT11, já está lá, viu? Ontem eu já fiz isso. Podem pegar lá. É a mesma aula que eu usei aqui para vocês, só que está em PDF. Tá ok, gente?
Ó, não esqueça o meu grupo, que vocês foram divididos entre os 3 grupos, né, gente? Vocês já sabem disso, né? No Difícil, GT3, eu e o Valdir. Ok. Pois, gente, bom GT agora à tarde. Hoje tem PP, né? Então vamos lá, vamos lá. Gente, bom APP Obrigada para pela aula, vocês. professor. Ó, dúvidas, mandem para mim sobre esse conteúdo. Podem fazer, ou postem lá no Classroom, ou mandem direto para mim, vocês que sabem.